Nesta foto vou apresentar aqui para vocês a criação de uma mesclagem com uma outra textura. Nesse caso, eu vou precisar fazer a seleção da criança e depois inserir aqui uma segunda foto para criar a mesclagem. Então vamos lá? Primeiro vou utilizar aqui a ferramenta de seleção rápida, né? Para fazer aqui a nossa seleção, vou aumentar o tamanho do pincel e colocar na seleção do adicionar seleção. E aqui agora eu vou passar o nosso pincel aqui no corpo da criança. Aqui. Vamos agora fazer aqui a subtração de algumas partes que ficaram, né? Pego aqui a seleção de subtração e vou tirar aqui o excesso. Posso diminuir um pouco aqui o nosso pincel para poder alcançar alguns pontos mais difíceis, né? Então aqui eu vou tirando o excesso de seleção. Você vê que ela consegue selecionar essas partes porque existe uma aproximação muito grande entre o plano de fundo e a cor dos pixels da criança também. Tirando um pouco aqui e acrescentando um pouquinho mais, por exemplo, um pouco aqui da orelha. Um pouco aqui do dedo. De novo, retirando um pouco mais, que ele avançou aqui um pouquinho. Vou diminuir ainda mais o pincel. Aqui ele avançou um pouco. Vou diminuir mais para pegar essa região aqui entre os dedos. Essa é a parte mais difícil realmente, que ele aqui avançou na região do dedo. Vou agora acrescentar um pouco mais aqui do corpo. Subtrair aqui de novo. Até alcançar uma seleção com uma precisão maior aí do corpo da criança. Tirando aqui esse excesso. Observando se existe mais algum ponto, então é basicamente essa a nossa seleção. Vou acrescentar um pouco mais aqui dessa parte do corpo que ficou bem mais complicada. Como eu vou fazer uma mesclagem que não vai ser muito precisa, até porque ela vai se adaptar bem aqui ao nosso modelo. Vou subtrair aqui e pronto. Está pronta aí a nossa seleção. Um pouco mais aqui da criança, né? Agora eu vou colocar aqui a nossa textura. Para que ele não apague aqui a nossa seleção, eu vou salvar essa seleção, né? Você vai lá em selecionar e salvar seleção. Coloco aqui o nome para a seleção, por exemplo, bebê, né? E agora é só dar OK. Vou agora acrescentar a textura, né, que vou fazer a mesclagem com a criança lá, né? Ctrl A, Ctrl C e Ctrl V. Então observe aí que a seleção ela desaparece. Agora na camada da textura, você vai abrir aquela seleção que você salvou. Você vai selecionar, carregar a seleção, abrir ou carregar, né? E aqui eu escolho a seleção que eu salvei, que foi a seleção bebê na opção canal. Dou OK. E aqui a nossa seleção que foi salva, que foi feita anteriormente.
Observe que aqui ele está selecionado a região do bebê, né? Se eu der um delete aqui, ele vai apagar aí a região exata de onde estava aí a nossa criança. Eu não vou precisar mais dessa seleção, dou um Ctrl D. Agora aqui eu posso fazer uma mesclagem, né? Eu vou, por exemplo, utilizar aqui a mesclagem está em normal, estou na camada de textura, e eu posso ir aí testando vários tipos de mesclagem, até encontrar a mais interessante, né? Que você achar mais interessante. Então, nesse caso, eu vou escolher uma mesclagem aqui mais suave, né? Que não tenha... Por exemplo, eu posso escolher aqui a sobrepor, né? Então você observe que ele vai se adaptando aqui e misturando-se com as regiões aqui da toalha, né? Eu só vou aplicar um pequeno desfoque gaussiano, né, na minha textura, não muito, mas leve, para dar uma adaptação maior dessa textura à toalha, ok? Então, se você aumentar demais o desfoque, aí pode dar uma impressão de que você tem pontos coloridos na região da toalha, ou ele vai invadir, né, ele vai invadir aí a região onde está a criança, mas eu não quero isso, eu quero um efeito mais suave realmente. No caso, algo mais suave que invada um pouquinho aí da criança, que dê esse efeito.